Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a confeccionar o tapete retangular com quadradinhos em degradê de cores para dar esse efeito 3D. O meu tapete tem 62 cm de largura, 1,6 m de comprimento e eu utilizei os fios Barroco Max Color número 6 da Círculo. Foram 260 gramas da cor 2829, 100 gramas da cor 2500, 130 gramas da cor 2012 e 250 gramas da cor 8001. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, tesoura e agulha de tapeceiro. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais e no passo a passo eu explico também como você fazer a adaptação aí do bico de acabamento se você fazer o seu tapete com um tamanho diferente. Eu espero que você goste do vídeo. Se você gostar, deixa um comentário, deixa um joinha aí para fortalecer o vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative também as notificações. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o meu trabalho fazendo anel mágico, mas você pode fazer uma argola com 4 ou 5 correntes que dá certo também. Eu estou utilizando aqui, olha, um fio de espessura número 6, mas você pode trabalhar com barbante comum ou qualquer outro tipo de fio e pode seguir o mesmo passo a passo, tá? Para fazer o anel mágico, eu vou deixar uma sobra de fio, fazer uma volta completa. A próxima volta eu vou só posicionar esse fio no dedo para trabalhar, deixando o fio que vem do novelo mais próximo do punho. Vou introduzir a agulha debaixo da primeira volta, buscar o fio que vem do novelo e fazer uma laçada na agulha. Agora vou pegar o fio que vem do novelo e passar na laçada que estava na agulha. Tenho aqui, olha, o anel mágico, super fácil e facilita bastante, faz toda a diferença aqui no início do trabalho, tá? Após fazer aqui o anel mágico, vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Dessas 5 correntes, 2 são para formar o ponto alto e 3 para ficarem de espaço. Se você tem costume de fazer o seu ponto alto com 3 correntes, então faça 6 correntes aqui no início, porque é importante que no final fiquem sobrando 3. Lacei o fio na agulha, agora vou fazer dentro do anel mágico um bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, vou laçar o fio na agulha novamente, dentro do anel mágico faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. 3 correntes de espaço, 1, 2, 3, vou laçar o fio na agulha, volto dentro do anel mágico. Se você fez a argola com 4 ou 5 correntes, é só ir fazendo esses blocos dentro da argola, tá? Fiz aqui, olha, completando aqui mais um bloco com 3 pontos altos. Esse aqui já é o terceiro bloco com 3 pontos altos, sempre separado por essa alça com 3 correntes. Agora, 3 correntes de espaço, 1, 2, 3, e agora faço somente 2 pontos altos e não 3, tá? Esse próximo bloco só com 2 pontos altos, desse jeito. 3 blocos completos com 3 pontos altos, o próximo bloco só com 2, porque eu vou completar com esse início aqui, olha, as correntes que eu fiz no início, tá? Então vou pegar a ponta do fio desse anel mágico, fechar e vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente das 5 que eu fiz para começar o trabalho. Se você fez o início com 6 correntes, finaliza na terceira, assim ficam sobrando 3 correntes aqui no início também, tá? Vou finalizar com ponto baixíssimo. Veja que agora eu tenho 4 blocos com 3 pontos altos. Nesse último aqui que tinha somente 2 pontos, eu completei com com essas correntes aqui que formaram mais um ponto. Vou alongar esse fio um pouquinho, vou ajustar esse anel mágico, olha, puxando a ponta de fio. Isso aqui é a vantagem de começar o trabalho com anel mágico, porque o início fica bem fechado. Para começar a próxima volta, veja que eu finalizei com ponto baixíssimo na segunda corrente, ficaram sobrando 3, então eu vou fazer ponto baixíssimo na primeira das 3 correntes, introduzindo a agulha de cima para baixo. Faço o ponto baixíssimo, vou alongar um pouco essa laçada e vou fazer um ponto baixo, que assim ele fica um pouco mais alongado. Eu postei um vídeo aqui no canal outro dia e me perguntaram por que esse ponto baixo com essa laçada um pouco mais alongada. É porque essa laçada aqui vai completar o ponto alto que eu vou finalizar a volta. Então ele ficando um pouco mais alongado, ele fica na metade do ponto alto e não aqui no pé do ponto, tá? Mas quando completar essa volta eu vou mostrar para você o porquê certinho desse ponto mais alongado. Após o ponto baixo, então, eu vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou laçar o fio na agulha. Aqui no mesmo espaço eu vou fazer bloco com 3 pontos altos. 1, 2,
3 pontos altos. Vou fazer somente uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço de 3 correntes e vou fazer bloco com 3 pontos altos novamente. 1, 2, 3. Faço 3 correntes de espaço, 1, 2, 3, volto no mesmo lugar e completo esse leque fazendo mais 3 pontos altos aqui no mesmo espaço de 3 correntes. 1, 2, 3. Ficou assim, olha, um leque nesse canto então formado por 3 pontos, 3 correntes e 3 pontos. Uma corrente de espaço, vou nesse próximo espaço de 3 correntes e faço do mesmo jeito. Leque com 3 pontos altos, 3 correntes de espaço, novamente 3 pontos altos. Como aqui é uma repetição, eu estou fazendo um pouco mais rápido já para mostrar ele aqui, que fica exatamente igual esse anterior que eu fiz explicando cada um dos pontos, né? Olha só, completando aqui mais um leque então com 3 pontos altos, 3 correntes, novamente 3 pontos altos, exatamente igual esse anterior. E eu vou fazer o próximo também do mesmo jeito. Uma corrente de espaço e faço o leque. Completei então mais um leque, olha, todos eles ficam exatamente iguais. Agora no próximo vou fazer uma corrente, eu preciso completar esse leque aqui do início, que eu fiz um ponto baixo, 4 correntes e 3 pontos altos. Então eu preciso que ele fique exatamente igual a esse, e por isso eu preciso fazer mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Esses 2 pontos, a primeira fase do ponto, olha, eu não posso alongar muito esse fio aqui, tá? Senão ele fica muito diferente abrindo essas laçadas. Então eu faço a primeira fase mais ajustada, olha, eu deixo bem ajustado aqui próximo ao ponto, né? Não alongo muito, deixo bem ajustado onde eu vou fazer o ponto, faço a primeira fase, aí sim eu alongo um pouco mais para ficar da altura dos pontos que eu estou fazendo e completo o ponto alto. Faço do mesmo jeito com o próximo ponto também, deixo bem ajustado a primeira fase e completo o ponto alto. Agora, olha, se você não tem agulha de tapeceira, é só finalizar na primeira corrente que fica logo após esse ponto baixo mais alongado. Eu vou finalizar aqui para você ver que por ter essa laçada mais alongada, olha só como ele fica na mesma direção que as laçadas dos outros pontos altos e fica bem perceptível esse início e final de cada volta, tá? E se você tem agulha de tapeceiro, uma agulha de costura, aí facilita ainda mais porque fica ainda mais discreto. Veja que após o segundo ponto alto eu estou alongando o fio, vou cortar e vou finalizar aqui com agulha de tapeceiro. Aqui já fica também o truque para fazer a finalização, tá? Para ficar fácil fazer o acabamento com todas as pontas de fio, porque estamos trabalhando com cores, né? Então sempre trocando a cor do fio, e aí tem gente que tem essa dificuldade para fazer esse acabamento. Veja que eu pulei a primeira corrente, vou na próxima corrente pegando os 2 fios assim na parte de cima da corrente, passo todo o fio de trás para frente. Agora eu vou pegar em cima do último ponto alto e vou passar na corrente que está logo após o ponto baixo, saindo com a agulha na parte de trás. Com o fio já na parte de trás, eu vou só caminhar aqui, olha, costurar esse fio até que ele chegue o mais próximo possível da ponta de fio inicial. Assim facilita bastante fazer esse acabamento. Veja que eu vou passar aqui, olha, nesse acúmulo de fio desse mesmo bloco com 3 pontos altos, mas tome cuidado para não puxar muito essa ponta de fio aqui, tá? Só ajustar para não repuxar o ponto alto. Veja só, olha, só para ficar ajustadinho aqui igual os outros pontos e não repuxar esse último ponto, tá? Aqui na frente fica certinho o bloco. E eu vou continuar costurando ele, olha, até chegar aqui, olha, passando por baixo desse fiozinho aqui, importante passar por baixo desse fio para que ele não escape aqui para a parte que fica aparecendo lá na frente. Aqui já está ótimo, olha, eu posso tirar aqui o fio da agulha, amarrar as 2 pontas de fio juntas e assim eu não tenho estresse para fazer esse acabamento aqui com 2 pontas de fio, porque eu posso amarrar as 2 pontas ao mesmo tempo. Cuidado, o primeiro nó você não aperta bastante, tá? Só ajusta, o segundo aperta um pouquinho, agora o terceiro você pode apertar bem. Apertei bem o terceiro nó, vou só cortar a sobra. Normalmente, quando eu estou fazendo os quadradinhos para fazer um tapete, por exemplo, eu não faço esse acabamento agora, tá? Eu só amarro, deixo aqui as pontas de fio, sigo fazendo todos eles e faço todos os quadradinhos, esse início aqui com essa cor para depois trocar de cor. Isso agiliza bastante aí na hora de fazer, o trabalho é mais rápido e depois a gente começa a fazer acabamento, né? Fazer o nó, cortar as pontas de fio, também é bem mais rápido fazer tudo de uma vez só. Eu tenho aqui então 2 voltas feito com essa cor mais escura. Na próxima etapa eu vou trabalhar com a cor mais clara e dessa vez, olha, eu não vou fazer volta completa, tá?
Então é importante agora prestar atenção nesse início, porque tem várias formas de começar e aí você escolhe aí a forma que seja mais adequada para você. Vou mostrar aqui a forma mais fácil, né, e mais simples, mas não é a que fica mais discreta. E logo em seguida eu mostro para você uma maneira de fazer isso aqui que deixa bem discreto esse início aqui da volta, tá? Então a maneira mais fácil, deixo uma sobra de fio pegando de baixo para cima e vou amarrar deixando mais próximo do bloco do sentido anti-horário que eu vou trabalhar o crochê. Eu vou fazer aqui, olha, apenas um nó, amarro bem forte esse nó, posiciono o fio no dedo para trabalhar e vou introduzir a agulha dentro desse mesmo espaço, pegar o fio que vem do novelo, formando uma laçada na agulha e faço o ponto baixo. Em seguida, faço 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, laço o fio na agulha e volto nesse mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos. Fica assim, olha, com um bloco de 3 pontos altos. Em seguida, faço uma corrente de espaço e sigo trabalhando. No próximo espaço, faço o bloco com 3 pontos altos. Gente, essa aqui é a maneira mais fácil de começar. Provavelmente você inicia o seu trabalho assim, se você gosta de fazer desse jeito, não tem nenhum problema. O que eu vou mostrar agora em seguida, olha, eu fiz aqui o bloco com 3 pontos altos, começando assim, então esse primeiro ponto alto é formado por correntes, né? Mas eu vou mostrar aqui uma maneira que talvez seja mais difícil para os iniciantes, mas é importante praticar, porque assim você consegue melhorar ainda mais os seus trabalhos. Para facilitar aqui, para tirar esse nó que eu fiz, eu vou cortar aqui pertinho e tirar o nó, tá? Mas a forma de começar aqui para deixar ainda mais discreto é assim, olha. Veja que eu vou deixar uma ponta de fio e segurar então a agulha já na posição que eu vou trabalhar e segurando o fio também a ponta de fio, olha, com a mão que eu estou segurando a agulha. Vou fazer 2 voltas aqui com o fio na agulha, veja que eu estou fazendo essas voltas aqui, puxando o fio para minha direção, tá? Desse jeito, deixo ele bem firme aqui na agulha e vou começar em qualquer um dos cantos. Veja aqui, 2 voltas na agulha, vou introduzir a agulha aqui em um dos cantos, vou buscar o fio que vem do novelo, agora vou pegar o fio novamente e passar em 2 laçadas, tirando uma que já está na agulha. Alongo um pouquinho, vou pegar o fio que vem do novelo novamente, passo em mais 2 laçadas, desse jeito. Ainda seguro aqui um pouquinho, olha só, não precisa ficar puxando esse fio, tá? Só para ele não voltar aqui e desfazer essa laçada. Vou laçar o fio na agulha, agora já posso até soltar e vou fazer mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Aqui no vídeo, se você clicar, você consegue diminuir a velocidade desse vídeo, tá? Então você consegue rever esse ponto de uma forma mais lenta. Veja que eu fiz mais 2 pontos altos e o primeiro ponto alto é, na verdade, um falso ponto alto, ele não fica diferente desses outros. E agora eu posso seguir normalmente, olha, com uma corrente de espaço, vou no próximo espaço e faço o bloco com 3 pontos altos. A partir desse bloco aqui, desse início, independente da forma que você escolher e fazer, tá, dá certo. É só diferente porque o ponto fica diferente, fica com um aspecto melhor aí no trabalho, tá? Então você escolhe e aí pode seguir em frente. Veja que eu tenho o mesmo bloco aqui então com 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, vou no próximo espaço de 3 correntes e vou fazer um leque com 3 pontos altos, 2, 3, 3 correntes de espaço e faço novamente 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. Importante sempre girar o trabalho, né? Não fazer esse leque completo sem girar o trabalho aqui na mão, senão esse canto já vai ficar torto e girando fica certinho. Veja que eu fiz leque então com 3 pontos altos, 3 correntes e novamente 3 pontos altos e vou seguir para a próxima lateral. Uma corrente de espaço, no espaço de uma corrente faço o bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço. No próximo canto eu vou fazer somente um bloco com 3 pontos altos porque eu só faço 2 laterais com essa cor, tá? Então, bloco com 3 pontos altos. 2, 3. Gente, importante, eu esqueci de falar aqui no início, mas você tem que trabalhar o começo aqui, né, olha, com o lado certo, tá? Não comece deixando essa peça aqui do centro no avesso, tá? Essa peça do centro, então, já virada do lado correto que ela precisa ficar. Fiz esse bloco, então, olha, veja que eu fiz 2 laterais, comecei com um bloco de 3 pontos altos, terminei com um bloco de 3 pontos altos também. Vou fazer 3 correntes de espaço, 1, 2, 3, mas eu não vou seguir aqui para a próxima lateral. Lacei o fio na agulha antes, vou virar o trabalho e vou no próximo espaço de uma corrente e faço o bloco com 3 pontos altos novamente. 1, 2, 3. Veja que eu tenho aqui no canto uma alça com 3 correntes. Se no seu ficar repuxando,
pode fazer uma alça com 4 correntes. Inclusive eu ensinei isso aqui no vídeo que eu postei na semana passada, né, que eu postei aqui no canal anteriormente. E aqui, se ficar repuxando, pode fazer as 4 correntes, que não tem nenhum problema, mas faça o teste aí se ficar assim certinho, tá? Não precisa fazer mais correntes para não ficar muito folgado os espaços entre um bloco e outro. Fiz o bloco com 3 pontos altos, vou fazer uma corrente de espaço, vou no próximo espaço aqui de uma corrente e faço novamente bloco com 3 pontos altos. Aqui, olha, essa segunda carreira, gente, é facinho, né? Todo o trabalho segue essa repetição de bloco com 3 pontos altos no espaço de uma corrente. Aqui, olha, deixa eu aproveitar para corrigir um problema. Tá vendo aqui que esse ponto fica mais alto que os outros? Ele fica mais alongado, ele parece estar repuxando aqui para o lado da minha mão que está a agulha, né? Então, para facilitar isso aqui, parece besteira, mas quando a gente vai fazer esse ponto, se fizer aqui, olha, próximo a esse bloco aqui, veja que esse ponto é mais alto aqui na parte de baixo. Se eu pegar esse ponto na metade aqui da corrente onde está mais baixo aqui, olha, desse jeito, o primeiro ponto, na metade, não no canto, você vai ver que faz a diferença. Não precisa ficar assim observando onde vai fazer o ponto, mas quando vai fazer esse ponto aqui no meio, você posiciona a agulha no meio, ele já fica com um aspecto ainda melhor, tá? Então uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço de 3 correntes e vou fazer aquele leque com 3 pontos altos, 2, 3, 3 correntes de espaço. Essa maneira aqui de fazer esse leque do canto nunca muda, nem todas as voltas. Sempre que chegar nesses espaços de 3 correntes, precisa fazer o leque completo, com 3 pontos altos, 3 correntes e novamente 3 pontos altos. E vou seguir para o próximo espaço. Uma corrente de espaço, faço o bloco. Não saia daí porque tem a explicação aqui para fazer o acabamento com essas 2 pontas de fio novamente, tá? Super fácil. Olha, 3 pontos altos, uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço, faço 3 pontos altos, 1, 2, 3, uma corrente de espaço e agora, olha, lacei o fio na agulha, eu vou fazer ponto alto na direção do primeiro ponto alto que eu fiz com essa cor, tá? Pegando então em cima do primeiro ponto alto, desse jeito, veja que eu deixo o fio aqui para o lado da borda. Vou buscar o fio que vem do novelo, faço a primeira laçada, vou passar debaixo dessa ponta de fio que eu vou fazer o acabamento e pegar o fio que vem do novelo novamente e passar nas 2 laçadas, ele já vai puxar esse fio para ele começar a subir, né, para onde vai ficar a próxima ponta de fio. Agora eu deixo ele aqui na frente, busco o fio que vem do novelo e passo dentro das 2 laçadas. Ficou desse jeito a ponta de fio. Agora, olha, veja que eu tenho somente uma laçada na agulha, só que agora eu vou trabalhar com esse fio aqui, olha, vou colocar ele aqui no dedo, posicionar, vou pegar ele e passar nessa laçada que tem na agulha, desse jeito. Agora, puxando as 2 pontas de fio, desse jeito, ó, não puxa uma mais do que a outra, tente puxar as 2 juntas, ele vai fazer um nó aqui na pontinha, olha, e eu tenho a alça com 3, que seria, né, no caso, com 3 correntes que eu tenho aqui no início, aqui no final também, e as 2 pontas de fio já ficaram juntinhas e amarradas aqui, eu posso só cortar esse fio que vem do novelo, olha, deixando uma sobra, para que eu possa trabalhar com a próxima cor, mas as 2 pontas de fio já ficaram juntas, viu? Que não precisa dor de cabeça aí na hora de fazer a finalização, o acabamento com essas pontas de fio. Tenho aqui então a segunda cor já nesse bloco já completa. Veja que essa última volta ela fica no avesso e eu preciso começar então no mesmo canto que eu terminei, né? Se você quiser começar do jeito tradicional, deixa uma ponta de fio aqui para cada lado, introduz a agulha no alto desse ponto aqui que terminamos de trabalhar com essa cor, posiciona o fio no dedo deixando uma sobra de fio, busca o fio que vem do novelo, olha, e prende com ponto baixo aqui nesse canto. Aqui eu só vou esconder uma das pontas de fio, né, da cor que eu fiz anteriormente, junto com essa ponta de fio que eu comecei agora, né? Essa outra ponta eu deixo para esconder ela quando eu fizer a volta completa aqui com o fio de cor branca, tá? Se você começar do jeito tradicional, então após prender com ponto baixo, faça 2 ou 3 correntes, no caso, para dar a altura do ponto alto, e faça mais 2 pontos altos nesse espaço de 2 correntes, prendendo essas pontas de fio aqui para esconder elas aqui, olha. Faço mais 2 pontos altos. Essa aqui é a maneira tradicional, tá? Então se você tem costume, não quer fazer o falso ponto alto, essa aqui é a maneira então que normalmente a gente inicia as voltas. Esse ponto aqui do meio ficou mais alongado, deixa eu refazer ele aqui para mostrar o bloco certinho. Apertar um pouco mais esse início e aí faço ponto alto. Veja que eu fiz aqui, olha, um bloco com 3 pontos altos no início, começando então com correntes. E aí o restante, gente, sempre do mesmo jeito, tá? Uma corrente de espaço, não precisa mais esconder essas pontas de fio, segue para o próximo espaço e faça bloco com 3 pontos altos. 1,
2, 3. E depois só seguir o restante do mesmo jeito, amarra essas duas pontas de fio juntas, né, quando completar, que dá certo fazer esse acabamento também. Mas para ficar mais discreto aqui do início, claro que eu não vou deixar de fazer o falso ponto alto também, que é super fácil. Vou posicionar a agulha já do jeito que eu vou trabalhar, vou segurar a ponta de fio e fazer duas voltas. Veja que a agulha está em cima do fio. E faço a primeira volta, a segunda volta. Agora, eu vou no mesmo lugar que eu iniciaria fazendo o ponto baixo, olha, eu vou introduzir a agulha, vou buscar o fio que vem do novelo. Agora, pego novamente esse fio e passo em duas laçadas. Vou pegar o fio novamente, passo em mais duas laçadas. Tenho aqui a ponta de fio, não preciso ficar repuxando, só posicionar para ela não desenrolar aqui desse ponto que eu terminei de fazer. Vou laçar o fio na agulha e fazer mais dois pontos altos aqui no espaço de uma corrente. No início, para quem nunca fez esse ponto aqui, falar, isso aí é muito difícil. Mas é mais fácil fazendo do que olhando, tá? Então, tenta aí. Se você não conseguir, começa aí com as correntes para dar a altura do ponto alto que dá certo também, tá? Fiz o bloco com 3 pontos altos. Veja que eu só escondi uma ponta de fio. Essa outra aqui, com essa cor que eu estou trabalhando, fica no alto desse ponto. E essa fica aqui posicionada para que eu esconda ela na hora de fazer com o fio de cor branca, tá? Se você quiser, pode puxar assim, esconder as duas pontas, mas eu acho que fica formando muito volume aqui, olha. Por isso que eu não escondo essa ponta junto com a outra, tá? Como eu já fiz aquele acabamento, depois é só cortar essa ponta de fio. Então veja que eu fiz o bloco com 3 pontos altos, vou fazer uma corrente de espaço, não preciso mais esconder essa ponta de fio, vou no próximo espaço de uma corrente e vou fazer bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente de espaço e vou seguir fazendo bloco com 3 pontos altos nos espaços de uma corrente. Quando chegar nesse espaço de 3 correntes, eu repito o leque com 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Ou seja, é exatamente igual ao que trabalhamos com essa cor, tá? O restante das duas carreiras. Mas para a gente relembrar, é claro, eu vou fazer até chegar aqui nesse canto, mostro como começar a próxima carreira e vou relembrar também como fazer a finalização com as duas pontas de fio dessa mesma cor que está trabalhando. Se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário aí que eu ajudo você o mais rápido que eu puder. Vou seguir fazendo aqui até o final da carreira. Já estou chegando no final dessa primeira carreira, olha, aqui no canto, no espaço de 3 correntes, eu vou fazer bloco com 3 pontos altos, ou seja, exatamente igual o que eu fiz com a cor anterior. Faço aqui um bloco com 3 pontos altos, fica desse jeito. Vou fazer 3 correntes de espaço, 2, 3, vou laçar o fio na agulha, virar o trabalho e vou voltar fazendo bloco com 3 pontos altos nos espaços de uma corrente. Só quando chegar no espaço de 3 correntes que tem no canto é que eu vou fazer bloco completo com 3 pontos altos, 3 correntes e novamente 3 pontos altos. Então eu vou seguir fazendo assim até chegar no final da carreira, na verdade onde nós começamos, né, fazer com essa cor. E aí eu vou relembrar aqui com você como fazer a finalização das duas pontas de fio para facilitar na hora de fazer o acabamento. Já estou chegando no final da carreira, fazendo os blocos sempre do mesmo jeito, né, com 3 pontos altos nos espaços de uma corrente. Só que no canto, olha, eu fiz esse leque completo, aqui só relembrando então como faz a finalização dessa carreira com essa cor. Veja que fiz o bloco com 3 pontos altos, vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou começar fazendo o ponto alto, olha, em cima desse ponto que eu fiz aqui. Se você começou com correntes, né, no alto da segunda ou da terceira corrente que você utilizou para fazer o ponto alto. Mas passa esse fio aqui, olha, para a borda e pega deixando ele na parte aqui de fora, tá? Desse jeito, vou introduzir a agulha, vou buscar o fio que vem do novelo e faço a primeira parte aqui do ponto alto, olha, vou passar a laçada, desse jeito, agora pegando por baixo dessa ponta de fio que eu deixei aqui, olha, eu vou passar por baixo dessa ponta de fio, vou buscar o fio que vem do novelo e vou passar normalmente nas duas laçadas que está aqui, olha, somente para subir com essa ponta de fio para lá, desse jeito. Agora, deixando ele aqui na parte do avesso da peça, né, que é essa parte aqui do avesso, vou buscar o fio que vem do novelo novamente, completar o ponto alto. Veja que ele ficou aqui na lateral, olha a ponta de fio. E agora eu vou pegar essa ponta de fio, tá, que está sobrando, não é mais o fio que vem do novelo, e vou passar nessa laçada que está na agulha. Pego o fio que está sobrando, passo na laçada, e agora puxo as duas pontas de fio juntas. Deixa eu posicionar aqui na bancada para você ver que eu vou puxar as duas pontas de fio juntas e ele aperta aqui na ponta, olha. E aqui eu só preciso cortar a ponta de fio que vem do novelo para depois esconder ela com a próxima volta.
Veja que eu fiz novamente esse acabamento na ponta do fio. Tenho aqui então já 3 cores nesse quadradinho que eu estou fazendo com o degradê de cores. Para trabalhar a próxima cor, né, eu vou trabalhar com fio de cor branca e desta vez eu vou começar aqui, olha, em um desses cantos onde eu tenho alça com 3 correntes porque facilita, tá? Aqui também temos 3 correntes, dá certo também. Aqui, olha, se eu começar nesse espaço aqui, tem mais chance de ficar aparecendo porque nós já temos aqui esse volume formado por esse nó, né, que nós fizemos aqui para fazer o arremate das duas cores. Então eu vou começar em um canto aqui, olha, onde não temos esse nó, tá? Temos um total de 3 correntes, eu vou introduzir a agulha na primeira corrente, das 3 que temos aqui no canto, vou pegar o fio, posicionar no dedo deixando uma sobra aqui suficiente para fazer o acabamento, e vou buscar o fio e passar então dentro da primeira das 3 correntes. Ficou desse jeito, olha, a ponta de fio fica solta aqui, tá? Depois a gente faz o acabamento com ela. Não preciso esconder essa ponta de fio agora. Veja que eu vou deixar um pouquinho mais alongada essa laçada, e vou fazer um ponto baixo pegando, olha, dentro dessa alça, busco o fio que vem do novelo e faço um ponto baixo. Aqui você já matou a charada, né? Fiz o ponto baixo, vou fazer 4 correntes. 2, 3, 4, vou laçar o fio na agulha e vou fazer 3 pontos altos aqui no mesmo espaço. Mas por que não começou então com o falso ponto alto, né? É porque aqui eu preciso completar essa volta, finalizar essa volta aqui, para ficar ainda mais discreto. Se eu começar com o falso ponto alto, dá certo também, mas dificulta na hora de fazer o acabamento de fio com as duas pontas. Então, para facilitar, eu começo desse jeito, mas dá sim para começar com falso ponto alto, só que depois precisa finalizar as pontas de fio separado para não formar volume no avesso da peça. Fiz o bloco com 3 pontos altos, vou fazer uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço de uma corrente e faço o bloco com 3 pontos altos. Logo mais à frente, a gente começa a trabalhar nas cores, né, que trabalhamos o degradê. Veja que eu estou fazendo bloco com 3 pontos altos nos espaços, independente do que tenha. Se é uma corrente ou se foi formado aqui por canto, veja que nesse próximo canto, por exemplo, eu vou fazer somente bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço uma corrente de espaço e sigo direto para o próximo espaço. Veja que eu tenho a ponta de fio, então já vou puxar ela aqui, olha, para posicionar ela para que eu esconda essa ponta de fio com esse próximo bloco, tá? Faço o bloco com 3 pontos altos, já escondendo essa ponta de fio. Olha, fiz o bloco com 3 pontos altos, essa ponta de fio aqui já ficou debaixo desse bloco, então depois eu só preciso cortar, que não vai ficar aparecendo. Como já foi feito o nó, não vai ficar soltando, mas é claro, se você quiser pode dividir ela em duas aqui, amarrar ainda mais para ficar mais firme, tá? Vou fazer uma corrente de espaço, vou para o próximo canto aqui, olha, um canto formado, né, como se fosse uma alça de 3 correntes e tem as duas pontas de fio. Vou deixar uma para cada lado para não formar volume, vou laçar o fio na agulha e vou começar fazendo o bloco com 3 pontos altos nesse mesmo espaço, escondendo uma das pontas de fio, olha, desse jeito. 1, 2, 3. 3 correntes de espaço, 1, 2, 3 correntes. Vou laçar o fio na agulha e vou fazer mais 3 pontos altos no mesmo espaço e agora escondendo a outra ponta de fio. Veja que elas não ficam juntas para fazer o nó, mas é claro, se você quiser deixar as duas juntas para fazer um nó, para deixar mais reforçado, pode, mas cria mais volume. Desse jeito não vai ficar soltando, é só cortar as pontas de fio, não precisa mais fazer nó, entendeu? Vou fazer uma corrente de espaço e vou seguir fazendo o contorno, do mesmo jeito. Bloco com 3 pontos altos nos espaços de uma corrente. Quando chegar no canto, eu faço o leque normalmente. Eu vou fazer a volta completa e aí eu mostro para você como finalizar essa volta com agulha de tapeceiro ou com agulha comum aí, deixando a agulha de costura, né, para deixar bem discreto o início do trabalho também e o arremate perfeito aqui com as duas pontas de fio. Já estou chegando no final da volta, olha, fazendo os blocos com 3 pontos altos, né? Aqui no canto eu faço o leque completo, 3 pontos altos, 3 correntes de espaço, 3 pontos altos. Nos outros espaços todos, independente de como foram feitos esses espaços, eu faço somente bloco com 3 pontos altos. No final aqui eu preciso completar esse leque inicial, né? Após esse bloco faço uma corrente e vou fazer mais 2 pontos altos nesse mesmo espaço. Vou deixar essa ponta de fio agora, olha, de forma que eu já esconda ela com esses 2 pontos altos que eu vou fazer, tá? Só lembrando que a primeira fase desse próximo ponto alto eu preciso fazer mais ajustada, alongo um pouco mais e finalizo o ponto alto. Do mesmo jeito com o próximo ponto também. Aqui é exatamente igual à segunda volta que nós fizemos aqui, olha, com essa cor mais escura no centro, né?
faço também o próximo ponto alto. Se você não tem agulha de tapeceiro ou agulha de costura, finaliza na corrente que fica logo após o ponto baixo e assim completa esse bloco aqui no canto também. Mas se você tem agulha de costura, agulha de tapeceiro, vamos lá então fazer esse acabamento com agulha, porque fica ainda mais discreto e a gente aproveita aqui para relembrar. Na verdade, eu ensino a fazer esse acabamento em todos os meus trabalhos, mas é claro, de repente o iniciante chegou aqui justamente nesse passo a passo, né, e não encontrar o acabamento é uma judiação, então vamos ensinar também. Olha, eu vou colocar o fio na agulha, vou pular a corrente que está logo após o ponto baixo, a corrente vou na próxima, pegando de trás para frente, passo todo o fio e vou ajustar aqui, olha, esse ponto para ele ficar bem perto um do outro. Agora, passo em cima do último ponto que eu fiz, do último ponto alto aqui, olha, desse jeito, e vou passar na corrente que está logo após o ponto baixo, saindo com a agulha já no avesso da peça. Agora eu vou ajustar aqui, porque já consegui deixar aqui a visualização, né, olha. E assim fica perfeito aqui na parte de cima também, fazendo essa finalização com agulha de costura ou agulha de tapeceiro. Com o fio no avesso da peça, olha só, eu só vou passar ele aqui nesse acúmulo de fio para que ele fique próximo a essa outra ponta, olha. Desse jeito, não repuxa aqui, tá? Para não repuxar o ponto aqui do meio e ficar diferente, né? Esse leque, olha, eu vou só ajustar desse jeito. Posso tirar esse fio da agulha, amarrar as duas pontas de fio juntas, tá? Que você pode fazer 2 ou 3 nó, mas não aperta muito esse primeiro para não repuxar esse fio. Só ajusta. Agora os próximos você pode apertar um pouco mais e depois cortar a sobra. Amarrei bem essa ponta de fio, não ficou repuxando, né? Agora eu só preciso cortar todas as pontas de fio. Mas é claro, se você sente que não está seguro aqui fazendo desse jeito, eu já corto desse jeito aqui. Mas se você acha que não está seguro desse jeito, deixa eu mostrar então aqui, antes de cortar essas pontas de fio, que você pode colocar esse fio na agulha, essas pontas de fio, mas dá um pouco mais de trabalho nesse caso. Mas se você quer, vale a pena também. Vou costurar, olha, introduzindo de cima para baixo, assim nesse ponto, ou costurar de forma que eu pegue somente os fios, porque esse é o avesso da peça, né, para não aparecer aqui na frente da peça. Vou só costurar ele aqui um pouco, desse jeito, olha, assim ele não fica aparecendo lá na frente. Vou dividir esse fio em dois, deixando metade, olha, para cada lado aqui. E vou tirar metade, então, da agulha. A outra que sobrar eu vou passar em mais um fio para dar sustentação para o nó. Esse acabamento que eu faço aqui também, né, eu já mostro em todos os trabalhos, então facilita bastante. Vou passar em mais um fiozinho aqui e vou amarrar bem as duas pontas de fio. Se você sente que não está seguro desse jeito aqui sem amarrar, faça isso com todas as pontas de fio, dá um pouquinho mais de trabalho, mas claro, dá mais segurança aí também na hora de lavar a peça, né? Ou se for uma peça que vai ficar num local onde é mais pesado, né? A pessoa vai pisar muito e tal, então assim também fica mais seguro. Você pode lavar mais vezes na máquina também com segurança, mas desse jeito aqui eu uso, não fica soltando, posso lhe garantir, então pode fazer desse jeito. Tá na hora de cortar, puxa um pouquinho assim, olha, para que a pontinha volte e fique escondida, tá? Desse jeito aqui. Corto todas as pontinhas de fio. E tenho aqui, olha, o quadradinho pronto, né? Então veja que eu fiz aqui o degradê de cores com 4 cores, na verdade, porque eu utilizei o branco aqui no final. Eu vou fazer um total de 18 quadradinhos desse para fazer o meu tapete, mas você pode fazer capa de almofada, manta para sofá, e a forma de emendar vai definir aqui também como faz essa finalização, tá? Veja que eu finalizei o quadrado por completo, mas aqui no canal eu ensino uma maneira de emendar nessa última volta. Então vale a pena você dar uma olhadinha nesse vídeo, que eu vou deixar o link aqui em cima. Vou deixar ele também na descrição do vídeo, no primeiro comentário, que está fixo. Lá tem o link para você acessar também, porque eu ensino duas maneiras, uma com um ponto baixíssimo, outra já emendando na última volta. E se você optar por emendar na última volta, não pode fazer essa finalização cortando o fio, tá? Tem que já deixar a última lateral, as duas últimas laterais aqui para fazer a emenda. Então dê uma olhadinha porque vale a pena antes de completar todos os quadradinhos. Como eu disse, para o meu tapete, eu fiz um total de 18 quadradinhos desses, seguindo o mesmo passo a passo, tudo do mesmo jeito. Já cortei as pontas de fio no avesso da peça e para emendar, inclusive, eu preciso deixar todas elas no avesso. E é muito importante você manter a mesma posição dos quadradinhos na hora de fazer a emenda, tá? Por exemplo, eu não posso emendar esse quadradinho desse jeito, olha, porque o efeito fica diferente. Veja que eles estão, esse aqui, olha, o azul mais escuro, tá aqui do lado esquerdo, enquanto que o azul escuro aqui está do lado direito. Os dois têm que ficar
sempre na mesma posição. Na verdade, todos os quadradinhos que você for fazer a emenda precisam estar na mesma posição, tá? Então posiciona todos eles no avesso, como eu estou deixando aqui, não se esqueça e coloque aí um no avesso, outro do lado certo, né? Senão vai ficar errado aí o trabalho. Então só precisa posicionar todos eles no avesso, já na hora de fazer a emenda presta atenção para deixar eles na mesma posição que vai dar certo. Para fazer essa emenda eu vou utilizar a agulha de tapeceiro, essa aqui é a número 14, mas você pode utilizar uma agulha de costura que dá certo também. Eu já até ensinei essa técnica aqui no canal, foi lá no tapete hexágonos, né? Só que lá o tapete é feito com fio duplo e os módulos são em hexágonos e não quadrados, então muita gente perguntou se dava certo fazer com a emenda de quadradinhos. E eu sempre respondi que sim, então aqui olha, com fio simples, quadradinhos, e eu vou fazer a emenda para que você veja que é super fácil. Eu vou utilizar aqui também um fio de cor azul para facilitar a visualização do que eu estou fazendo, mas para fazer valendo aqui, olha, tem que utilizar a mesma cor que eu fiz aqui na última volta, ou seja, preciso emendar com o fio de cor branca, mas para facilitar eu vou fazer essa emenda com fio de cor azul, depois eu desmancho e faço valendo com fio de cor branca, tá? Para não errar nunca aqui a quantidade de fio que você vai colocar na agulha, é só deixar uma sobra de fio suficiente para fazer o acabamento e medir 3 vezes o espaço aqui que precisa fazer a emenda, tá? Então, 3 vezes e aqui na ponta, olha, deixa sobra de fio suficiente para fazer o acabamento aqui também. Assim vai garantir, independente aí do tamanho do quadradinho que você fez, que não vai cortar fio sobrando ou não vai faltar quando estiver fazendo aqui a costura, tá? Vou colocar esse fio na agulha. Não se esqueça de deixar eles no avesso e posicionado certinho, do jeito que vai ficar no tapete. E começa no canto. Aqui, olha, no canto nós temos 3 correntes, eu pego a corrente do meio com a corrente do meio, mas pegando somente um fio desse jeito. Olha, em cima temos 2 fios, pego somente o fio que está no avesso. Vou passar de um ponto para o outro, né, de um quadradinho para o outro, deixando uma sobra de fio. Agora, do mesmo lado que eu saí com a agulha, eu volto, olha, para o sentido oposto, tá? No próximo ponto já, para fazer a costura nessa emenda, nessa lateral. Esse primeiro aqui você pode ajustar puxando qualquer uma das duas pontas, vai no próximo ponto do mesmo jeito e passa sempre começando a introduzir a agulha do lado que saiu. Então, saí desse lado, começo no próximo ponto de lá para cá. Assim. E vou seguir desse jeito aqui até chegar no próximo canto onde nós temos 3 correntes, tá? Você vai sentir que aqui não está muito firme, mas a gente vai retornar aqui com essa costura e aí vai ficar bem firme mesmo aqui, tá? Então eu vou seguir fazendo até chegar no canto, não se esqueça de pegar sempre na mesma direção, olha só, no espaço de uma corrente, no espaço de uma corrente, assim não fica torta a emenda nunca, tá? Eu vou seguir até chegar nesse canto e mostro para você como retornar. Já estou chegando no canto, olha, fazendo essa costura sempre do mesmo jeito, com a agulha, introduzindo a agulha sempre do mesmo lado que saiu, voltando para a próxima peça, e eu vou seguir até a corrente do meio no próximo canto, olha, com a corrente do meio de cada um dos quadradinhos, tá? Desse jeito, então, ficaram sobrando uma corrente desse lado, outra desse lado. Ficou sobrando, então, uma corrente em cada um dos quadradinhos. Agora, olha, veja que eu saí com a agulha nesse módulo, né? Eu vou voltar, então, no próximo ponto agora, voltando a costura em direção à ponta do fio que eu deixei. Quando você volta, assim, olha, no sentido oposto, né? Só fez a volta e já começa a retornar aqui para o início da peça, veja que a costura agora segue no sentido oposto, e isso deixa ainda mais firme. Veja que agora eu fico com o ponto, olha, dos dois lados, né? Aqui eu tenho sempre intercalando, olha, desse lado aqui não tem ponto, então se eu fizer esse mesmo lado que eu saí com a agulha, voltando com a agulha em direção ao ponto que eu já tenho, eu fico, olha, com esse ponto do próximo lado também. Aqui na frente do trabalho, mesmo fazendo com esse fio de cor diferente, olha, quase não dá para perceber, só abrindo assim que dá para ver os pontos um pouquinho. Mas se você fizer aí com a mesma cor que foi feito o quadradinho, então fica perfeito. Então aqui eu vou seguir fazendo essa costura sempre do mesmo jeito, voltando sempre, introduzindo a agulha do lado que está o fio, voltando para o lado oposto. Quando chegar lá no início novamente dessa costura, eu mostro para você como fazer o acabamento com as duas pontas de fio, sem deixar aparecendo na lateral do trabalho. Já estou chegando aqui no canto novamente, olha, fazendo a costura sempre do mesmo jeito, né? Sempre introduzindo a agulha, saindo para o lado oposto, olha. Desse jeito. Aqui, olha, quando eu fizer aqui no último ponto, né, que é a corrente do meio, eu vou introduzir a agulha no lado que está a ponta, saindo, olha, no lado oposto também, desse jeito, olha. Ficou certinho. Para fazer esse acabamento, se eu amarrar aqui, olha, fica aparecendo aqui na borda, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar com esse fio, olha, já que é o mesmo lado,
Vou voltar aqui para o próximo ponto, desse jeito. E vou pegar o outro fio também e voltar para o mesmo lugar aqui, olha, onde ficou essa ponta de fio. Volto no próximo ponto, saindo na metade. Assim, ó, volto desse lado, né? Só que não atravesso, olha, as duas peças. Saio aqui na metade da emenda, desse jeito. Com as duas pontas de fio aqui na metade, eu vou amarrar as duas pontas juntas, olha. E esse nó vai sumir aqui no meio dessa emenda, desse jeito. Posso amarrar bem, fazer 2 ou 3 nó aqui. Ele fica aqui, olha, na metade é que eu posso cortar as duas pontas de fio. Se você quiser, pode esconder ele e amarrar um pouco mais à frente, tá? Desse jeito. E não fica aparecendo aqui na frente e nem nas laterais. Toda vez que precisar fazer a emenda só de uma lateral, é exatamente igual, tá? Então eu vou deixar esse quadradinho aqui já emendado no avesso, não se esqueça de deixar a ponta de fio onde fez o acabamento sempre na borda. Vou posicionar o próximo quadradinho, não se esqueça também de deixar ele na mesma posição. Se colocar assim, olha, já fica errado. Então, tome esse cuidado, porque para desmanchar essa emenda e refazer, pode dar dor de cabeça aí, né? Então, olha, medi aqui do mesmo jeito, tá? 3 vezes aqui a metragem do fio, deixo sobrando uma ponta de cada lado para fazer o acabamento e começo sempre da borda, da lateral, indo em direção ao centro. Aqui, na hora de começar, é do mesmo jeito, olha, na corrente do meio, com a corrente do meio, e vou seguir costurando até chegar aqui na metade aqui do trabalho, né, no próximo canto. Então aqui não muda muita coisa, praticamente igual, só na hora de fazer o retorno ali é que muda um pouquinho. Veja que eu vou fazer a costura aqui do mesmo jeito, passando sempre a agulha do lado que saiu para o lado oposto. Já estou chegando no final da lateral, fazendo essa costura, né, do mesmo jeito que eu fiz nos quadradinhos aqui que eu emendei primeiro. Chegando aqui no canto, olha, nesse bloco que eu estou começando a emendar, eu tenho 3 correntes. No outro, olha, eu tenho somente 2 correntes vazias, porque eu já utilizei 2 aqui nesse primeiro canto, né, mas eu vou seguir até a segunda do mesmo jeito, olha. Vou pegar na primeira, fazer a costura, vou para a segunda, né, para a corrente do meio, no caso, e pego também na corrente do meio, olha, da que eu já fiz a costura aqui do primeiro bloco. Desse jeito. E agora vou voltar do mesmo jeito, olha, do sentido oposto. Sair desse lado, volto para o lado contrário, que já dá certo a costura, tá? Então aqui é só voltar para a lateral de onde você fez a emenda aqui, olha, do mesmo jeito. Veja que eu utilizei também 2 correntes, agora ficou sobrando somente uma corrente nesse, uma corrente nesse. Nesse aqui, utilizei as 2 novamente, né? A primeira que estava sozinha e a outra que eu já tinha utilizado. Aqui vou voltar fazendo a costura aqui do mesmo jeito, até chegar aqui na lateral. Aqui você já sabe, é só amarrar as 2 pontas de fio juntas. E aí a gente vê como faz a emenda então da próxima lateral também. Veja que eu tenho agora 3 quadradinhos já emendados, né? Para emendar o próximo, por exemplo, olha, também é super fácil. Vou deixar ele posicionado no avesso, todas as peças no avesso, e também na mesma posição, e eu vou emendar somente uma lateral, tá? Já coloquei aqui o fio na agulha, começo na borda, também, olha, na corrente do meio, com corrente do meio. Aqui essa parte dessa emenda não muda nada, é exatamente igual à anterior, ou seja, começo deixando uma sobra, vou seguir costurando até chegar aqui no canto, mas eu mostro ali quando chegar para relembrar aí, para fixar bastante na memória aí como é feito esse contorno lá, para que lá na frente fique certinho. Já estou chegando no final da lateral. Nesta aqui, olha, eu vou fazer exatamente igual, tá? Eu não faço ainda o contorno em todas elas. Veja que eu vou seguir, olha, eu já fiz na primeira corrente, vou na segunda corrente das 3 que eu tenho no canto desta peça e vou pegar na segunda corrente da peça que eu estou fazendo aqui, olha, da lateral que eu estou emendando. Não vou avançar aqui para as próximas 2 peças, tá? Então, só na lateral dessas 2 peças aqui eu estou fazendo a costura, desse jeito, e vou voltar daqui, vai ficar aqui ainda aberto e a gente só vai fazer essa junção aqui desse cantinho quando for emendar esta próxima lateral, tá? Então aqui do mesmo jeito, veja que eu avancei até a segunda corrente e estou voltando com a costura em direção à borda do tapete onde eu tenho a ponta de fio para amarrar as 2 pontas juntas, tá? Então aqui como é do mesmo jeito, só mostrei aqui o cantinho para você não errar aí na costura do seu, veja só como ficou aqui no meu. Quando chegar aqui eu amarro e aí vamos para a última lateral aqui para eu mostrar como fica então esse contorno aqui do canto.
Terminei então a emenda de mais uma lateral, agora só ficou faltando a última lateral nesse quadradinho aqui, né? Então vou fazer, olha, do mesmo jeito, coloquei aqui o fio na agulha, vou começar aqui na borda de fora, indo em direção ao centro, e aqui dessa vez precisamos fazer um contorno ali para que fique bem fechadinho ali o encontro dos 4 quadradinhos, tá? Vou começar então do mesmo jeito, introduzindo a agulha na corrente do meio das 3 que eu tenho aqui no canto, vou seguir com a costura até chegar mais ou menos aqui, e aí eu mostro para você como fazer esse contorno lá, desta vez aqui emendando a última lateral dos 4 quadradinhos. Já estou chegando na junção de todas as emendas, olha, veja que eu vou avançar então até a primeira corrente, isso somente da lateral das peças que eu estou fazendo essa emenda. E aqui tem 2 maneiras de fazer a emenda nessa junção, tá? Se você quiser deixar aqui um buraquinho no meio dessa emenda, então avança até a segunda corrente, pegando somente a segunda corrente das duas peças aqui que você está fazendo a emenda, desse jeito. E aqui não muda nada então a forma, olha, é só voltar agora no sentido oposto para depois voltar essa costura até onde tem a outra ponta de fio para amarrar as 2 pontas juntos. Se você fizer assim, vai ficar aqui, olha, com esse buraquinho no meio, mas se você fizer a costura com fio branco, né, por exemplo, não vai ficar aparecendo e esse buraquinho fica exatamente igual a todos os outros que tem aqui no trabalho, então fica bem discreto e essa emenda aqui, olha, ela fica correta, ela fica bem alinhada, tá? Então dá certo também. A outra opção é se você quiser esconder esse miolinho aqui, então não avança até a segunda corrente. Vou desmanchar aqui, olha, porque aí precisa fazer diferente. Aqui, quando voltar aqui na primeira corrente somente, olha, passando somente na primeira corrente, vou deixar desse jeito, ficou sobrando a segunda corrente, então, aqui das 2 peças. Quando eu pegar nessa corrente, eu vou fazer um contorno aqui no sentido horário. Pegando, então, olha, dessa peça que eu estou emendando com a peça que já foi feita a emenda. Desse jeito. Vou passar o fio por completo para essa próxima lateral. Opa, fez um nó aqui, deixa eu desmanchar esse nó. Pronto. Aqui, olha, passei então o fio. Agora, para dar certo também o contorno, eu volto por cima dessa costura aqui, tá? Eu não passo nesse próximo aqui, senão vai ficar muito distante, repuxando. Vou só girar, olha, continuando no sentido horário, desse jeito, pegando agora as 2 próximas peças. Saindo com a agulha desse jeito aqui, deixa eu colocar aqui o fio novamente na agulha. Saindo com o fio, então, desse jeito aqui, eu já fico na posição correta para voltar fazendo a costura agora em direção aqui. Mas se eu puxar esse fio, olha, ele vai fechar e fazer o encontro dessas peças aqui. E aí eu posso retornar fazendo a costura do mesmo jeito agora, olha, no sentido oposto, sempre no sentido contrário do que foi feita a primeira costura, né, pegando de um lado para o outro, olha, desse jeito. E vou seguir até aqui, olha, onde tem a outra ponta de fio. Agora, aqui na frente, se você fizer a costura com fio branco, ele vai ficar encontrado, não fica o buraquinho. E esses fios aqui com a cor branca vai completar esse espaço aqui, tá? Então eu vou só voltar fazendo essa costura aqui agora, até chegar nessa ponta de fio para amarrar. Já estou chegando aqui no final, olha, da costura, né? Já estou fazendo o nó aqui para fazer o arremate nessas 2 pontas de fio. Vou cortar aqui essa sobra de fio, você vai fazer assim, olha, com todas as peças que você precisa aí para formar o seu trabalho, né, que pode ser tapete, capa de almofada, manta para sofá. Emendei os 4 quadradinhos, veja que aqui na frente, olha, mesmo sendo com um fio de cor azul, só fica aparecendo aqui no meio, né, no miolinho. Então, quando eu fizer isso aqui com a cor branca, não fica aparecendo de jeito nenhum. Para formar o meu tapete, eu vou fazer a emenda de 3 blocos aqui na largura e 6 no comprimento, tá? Assim eu ocupo os 18 blocos que eu fiz aqui para formar o meu trabalho. Você vai seguir fazendo a emenda de todos os próximos aí, sempre do mesmo jeito. Eu preciso desmanchar esse que eu fiz com a cor azul, né? E já fazer então todos com a cor branca, mas se você vai fazer a emenda ainda dos quadradinhos, não se preocupe. Quando você completar aí a emenda de todos eles, dê uma olhadinha na descrição do vídeo, porque lá eu vou deixar a marcação de tempo para que você venha exatamente nesse ponto do vídeo para continuar o seu tapete. Independente do tipo de emenda que você escolheu fazer, se vai deixar esse buraquinho aqui no centro, na junção das emendas, ou se você fez a emenda com ponto baixíssimo, ou a emenda na última volta dos quadradinhos, não tem problema. O bico de acabamento dá certo em qualquer um dos tipos de emenda que você escolher, tá? Vou emendar todos os meus quadradinhos aqui, e aí eu mostro para você como fazer um contorno e o bico de acabamento.
Fiz a emenda de todos os quadradinhos que eu preciso para fazer o meu tapete, mas independente da largura e comprimento, aí você pode seguir fazendo a emenda aí de quantos quadradinhos você precisar e depois pode seguir o mesmo passo a passo. Eu vou começar agora a fazer um contorno aqui, olha, começando na largura, né, trabalhando na largura do meu tapete, e vou começar nesse bloco aqui do canto, onde nós temos 3 pontos altos. Eu vou trabalhar essa volta de ponto baixo pegando somente os fios na parte de trás. Temos 2 fios na parte de cima de cada um dos pontos e da corrente. Então eu vou pegar somente o fio que fica mais na parte do avesso. Só não se esqueça que dessa vez o tapete já fica do lado correto, tá? Não vou trabalhar no avesso, e sim do lado correto da peça. Olha, o avesso fica para baixo e eu vou começar então trabalhando já do lado correto. Introduzir a agulha no ponto alto do meio desse bloco, vou pegar o fio de cor branca, que eu vou fazer o contorno, nesse contorno com ponto baixo, vou deixar uma sobra de fio, posicionar o fio no dedo e buscar então passando no ponto do meio, pegando somente o fio na parte de trás. Vou prender aqui com um ponto baixo e vou para o próximo ponto. Eu não preciso nem esconder essa ponta de fio aqui, tá? Eu posso deixá-la para depois, mas caso queira, pode seguir fazendo ponto baixo, escondendo a ponta de fio aqui, que não tem problema. Vou no próximo ponto aqui, olha, no próximo ponto alto, pegando somente o fio da parte de trás e faço ponto baixo. Vou no próximo, já na corrente, olha, pegando somente o fio na parte de trás e faço ponto baixo. E vou seguir assim, fazendo ponto baixo em todos os pontos e sempre pegando somente o fio na parte de trás, para que esse contorno aqui fique exatamente igual ao que nós fizemos na emenda. Se eu pegar os 2 fios assim, olha, pegando o fio na parte da frente, deixa eu fazer aqui num ponto alto para que você veja, desse jeito, olha, pegando assim, vou fazer 3 pontos altos pegando os 2 fios. Ele fica diferente, por exemplo, dessa emenda que nós temos aqui, olha, onde fica esse fiozinho, tá? Então, para ficar mais parecido, eu vou fazer esse contorno pegando somente o fio na parte de trás. Eu vou seguir fazendo assim até chegar na direção da emenda que nós temos logo à frente. Olha, temos aqui a junção de 2 quadradinhos. Então, quando chegar aqui nessa emenda, eu vou mostrar para você como passar de um quadradinho para o outro aqui na direção da emenda. Já estou chegando na direção da emenda, olha, eu tenho logo à frente, fiz ponto baixo, olha, pegando somente o fio na parte de trás, né, para ficar esse detalhe. Logo à frente eu tenho uma corrente sozinha, né, que não foi utilizada. Essa próxima corrente já foi utilizada durante a emenda. Aqui a próxima também já foi utilizada e essa aqui sozinha, e depois tem os pontos altos. Tem 2 maneiras de fazer essa transição aqui de um bloco para o outro. Uma eu já até ensinei aqui no canal, que foi fazendo uma corrente de espaço, né, foi no tapete com sobras de fio. Eu vou relembrar essa maneira, olha. Desse jeito eu vou fazer ponto baixo somente na primeira corrente. Na que foi utilizada eu não faço ponto baixo, vou fazer uma corrente de espaço, vou para o próximo bloco e vou só na corrente que não foi utilizada, só na corrente que está sem nenhum ponto ainda. E depois sigo em cima dos próximos pontos fazendo ponto baixo em todos eles do mesmo jeito, pegando somente um fio na parte de trás. Assim, olha, fica uma corrente de espaço na direção da emenda e na próxima volta é só fazer ponto baixo nessa corrente também e ele fica certinho, tá? Agora, a outra maneira de fazer a transição, que é a que eu vou utilizar aqui nesse tapete, é o seguinte: eu vou seguir fazendo aqui ponto baixo em todos os pontos. Quando chegar aqui na direção da emenda, eu vou fazer ponto baixo nas 2 correntes, na primeira que está sozinha e na corrente que já foi utilizada também na hora da emenda dos blocos também. Logo em seguida, já no próximo bloco, faço o ponto baixo na corrente que já foi utilizada, essa que está logo após a emenda, e depois na corrente que está sozinha também. Ou seja, na direção da emenda eu fiz 4 pontos baixos, tá? É importante você fazer o teste, olha, eu vou utilizar esse tipo de emenda aqui, esse tipo de passagem de bloco, fazendo esse ponto baixo na direção da emenda. Então, na hora de fazer o bico de acabamento, influencia porque muda a quantidade de pontos. Mas se você fizer com uma corrente de espaço, depois é só você contar a quantidade de pontos, deixar no comentário que eu ajudo você a fazer a adaptação aí no seu tapete também. Eu vou seguir fazendo então os pontos baixos até chegar aqui no canto, e aí eu mostro para você como fazer o contorno aqui no canto do tapete onde nós temos essa alça com 3 correntes. Até lá eu faço somente ponto baixo pegando o fio na parte de trás do jeito que eu vim fazendo desde o início. Já estou chegando no canto do tapete onde temos aqui a alça com 3 correntes. Sempre que chegar nessa alça com 3 correntes, você vai fazer ponto baixo na primeira e na segunda corrente. Desse jeito. Fiz ponto baixo na primeira e na segunda. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou voltar aqui, olha, na mesma corrente, ou seja, na segunda corrente, e vou fazer novamente ponto baixo no mesmo lugar. Vou até girar aqui o tapete para esse ponto baixo já ficar na posição correta que eu preciso.
Ou seja, fiz ponto baixo na primeira e na segunda, fiz 2 correntes, voltei na mesma corrente, olha, no mesmo lugar e fiz ponto baixo novamente. Agora vou na terceira corrente e faço ponto baixo. E depois sigo fazendo ponto baixo em todos os pontos do mesmo jeito. Agora, olha, é só seguir fazendo por toda a volta. Quando chegar na direção da emenda, você faz aí o jeito que você escolheu, né? Se foi fazendo uma corrente de espaço ou fazendo ponto baixo nas correntes que já foram utilizadas durante a emenda. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo ponto baixo em todos os pontos. Aqui, olha, eu vou fazer ponto baixo até chegar na direção do primeiro ponto nesse bloco, né? Eu comecei no ponto do meio, então eu termino nesse ponto que ficou sobrando. Em seguida, finalizo com ponto baixíssimo no ponto baixo que eu fiz para começar a volta, e assim eu tenho a primeira volta de ponto baixo completa. As próximas voltas começam e terminam do mesmo jeito, então tudo que eu fizer aqui na segunda volta, você vai repetir na terceira e na quarta volta também. Veja que eu finalizei com ponto baixíssimo, vou fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo, e é nessa corrente que eu vou finalizar a volta. Vou seguir para o próximo ponto, pegando somente o fio na parte de trás, tá? Ou seja, as próximas voltas também do mesmo jeito, tá? Pegando somente o fio na parte de trás para ficar esse detalhe na frente do tapete. Vou seguir fazendo ponto baixo até chegar na alça de 2 correntes que nós temos no canto, tá? Mas até lá, só ponto baixo, pegando o fio na parte de trás. Já estou chegando no canto e desta vez nós temos 2 correntes formando cada um dos cantos no tapete, né? Então eu vou fazer ponto baixo na primeira das 2 correntes que eu tenho formando o canto, depois faço 2 correntes de espaço e faço ponto baixo na segunda corrente, tá? Todos os cantos têm 2 correntes, então toda vez que chegar no canto faça do mesmo jeito. Ponto baixo na primeira, 2 correntes, ponto baixo na segunda e segue fazendo ponto baixo em todos os pontos. Eu vou seguir fazendo assim por toda a volta. Na hora de finalizar, eu vou fazer ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto baixo. Nas próximas voltas, você vai fazer exatamente igual. Depois de finalizar com ponto baixíssimo, faço uma corrente, siga fazendo ponto baixo, pegando somente os fios na parte de trás. Toda vez que chegar no canto, faça do mesmo jeito, siga repetindo até completar 4 voltas de ponto baixo. Eu vou seguir repetindo então aqui no meu, vou completar as 4 voltas e já mostro para você como seguir fazendo esse bico de acabamento. Completei um total de 4 voltas com ponto baixo, mas a terceira e quarta volta eu fiz exatamente igual eu expliquei aqui na segunda volta, ou seja, sempre que chega no canto, eu fiz ponto baixo na primeira corrente, 2 correntes de espaço, ponto baixo na segunda e fiz, olha, ponto baixo pegando somente os pontos da parte de trás para deixar esse detalhe na frente do tapete. Eu comecei fazendo as voltas de ponto baixo na direção do ponto alto do meio, nesse bloco aqui próximo ao canto, né? Então, se você começou exatamente igual, significa que terminou na direção do 7º ponto, contando a partir do canto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você começou de uma forma diferente, é só fazer a finalização da ponta de fio e voltar aqui então para a posição do 7º ponto, tá? Então eu finalizei com ponto baixíssimo na direção do 7º ponto, vou fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo e vou fazer mais 2 pontos baixos nos próximos pontos, mas dessa vez eu pego os 2 fios, não preciso pegar somente o fio na parte de trás, vou pegar os 2 fios e fazer mais 2 pontos baixos. Tenho sequência com 3 pontos baixos. Vou fazer uma alça com 3 correntes. 1, 2, 3 correntes. Vou pular 1, 2, 3 e faço sequência com 3 pontos baixos novamente. 1, 2, 3. Se você fez o seu tapete com o mesmo comprimento e largura, é só seguir esse passo a passo que dá certo. Agora, se você fez com comprimento e largura diferente, não se preocupe, porque mais à frente eu vou explicar como fazer essa adaptação de forma bem fácil. Veja que essas 2 primeiras sequências aqui eu fiz com 3 pontos baixos, alça com 3 correntes, pulando 3 pontos. Vou fazer novamente a alça com 3 correntes. 1, 2, 3. Vou pular 1, 2, 3 pontos, vou começar no próximo, só que dessa vez eu vou fazer uma sequência com 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. 3 correntes de espaço, pulo 3 pontos e vou fazer novamente sequência com 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. 3 correntes novamente. Essa aqui já é a segunda sequência com 4 pontos baixos que eu estou fazendo. Vou pular 3 pontos, fazer a terceira sequência com 4 pontos baixos. 2, 3, 4. Alça com 3 correntes. Vou fazer novamente. Pulo 3 pontos,
mais uma sequência com 4 pontos baixos. 2, 3, 4. Já fiz 4 sequências, vou fazer alça com 3 correntes, vou pular 3 pontos e vou fazer mais uma sequência com 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Só lembrando que eu estou trabalhando na largura do tapete, tá? 1, 2, 3 correntes, pulo 3 pontos e faço mais uma sequência com 4 pontos baixos. 2, 3, 4. Deixa eu mostrar aqui, olha. Primeira e segunda sequência com 3, aí depois 1, 2, 3, 4, 5, 6 sequências com 4 pontos baixos, tá? As próximas agora só com 3. Vou fazer 3 correntes de espaço, pulo 3 pontos, 1, 2, 3, vou no próximo e faço sequência com 3 pontos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3 correntes de espaço, 1, 2, 3, faço sequência com 3 pontos. 1, 2, 3. 3 correntes de espaço, vou pular 3 pontos, 1, 2, 3, vou no próximo, faço sequência com 3 pontos e significa que eu vou chegar no final da largura do tapete, olha, com a sequência de 3 pontos, exatamente no último ponto baixo. Se você fez exatamente igual, dá certo assim, tá? Com essas 6 sequências aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sequências com 4 pontos baixos. Se você fez com um tamanho diferente, é só você contar a quantidade de pontos que tem aqui na última carreira. No meu, por exemplo, no meu tapete, aqui na largura, tem um total de 75 pontos baixos. 75 menos 15 dá um total de 60, que dividido por 9 dá um total de 6 e ficam sobrando 6 pontos. Os 6 pontos que sobraram eu utilizei aqui, olha, nessas 6 sequências que eu fiz com 4 pontos baixos. Ou seja, um ponto baixo a mais para cada ponto que sobrou. E assim eu fiz então 6 sequências com 4 pontos. Na largura do tapete é um pouquinho diferente. Tem um total de 144 pontos baixos, menos 15 dá 129, que dividido por 9 dá 14 e ficam sobrando 3 pontos. Sobraram 3 pontos, então significa que eu vou fazer 3 sequências com 4 pontos baixos para utilizar esses pontos que sobraram. Mas a forma de fazer é exatamente igual. Cheguei aqui no canto, olha, com ponto baixo, né? Então vou fazer uma alça com 3 correntes. Assim, olha, após o ponto baixo, vou fazer 1, 2, 3 correntes. Vou começar no primeiro ponto baixo já da largura e vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, vou pular 1, 2, 3 e faço sequência com 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Vou fazer 3 correntes de espaço. Como sobraram 3 pontos aqui, então, no comprimento, eu vou já utilizar um dos pontos. Vou pular 1, 2, 3 e vou fazer uma sequência com 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E vou seguir fazendo alça com 3 correntes. Todas as alças com 3 correntes, tá? Só significa que 3 sequências eu vou fazer com 4 pontos baixos. Como o restante é exatamente igual, só repetição, eu vou deixar para fazer essa próxima sequência com 4 pontos baixos, mais ou menos na metade do comprimento do tapete e a outra um pouco mais para o final, tá? Como é só repetição, eu vou seguir fazendo até o final da volta e no comprimento somente 3 sequências com 4 pontos baixos, na largura 6 sequências com 4 pontos baixos, tá? Não se esqueça que quando chegar no canto, precisa chegar com ponto baixo, fazer alça com 3 correntes e começar também no primeiro ponto baixo. Vou fazer a volta completa, na hora de finalizar essa volta eu mostro para você como fazer a finalização e confiro como ficaram todas as alças para que você faça corretamente aí no seu tapete também. Já estou completando a volta, olha, aqui no início da volta eu deixei sobrando 6 pontos baixos, né? Então fiz 3 correntes de espaço e vou fazer sequência com 3 pontos baixos. Como eu deixei 6 pontos, após a sequência com 3 pontos, ficam sobrando outros 3 de espaço para formar uma alça. Faço 3 correntes. Se você não tem agulha de tapeceiro, é só finalizar com ponto baixíssimo na corrente que fez aqui, olha, para dar a altura do primeiro ponto baixo, né? Então fica assim, olha, com sequência de 3 pontos e uma alça com 3 correntes aqui. Se você tem agulha de tapeceiro, após fazer aqui a terceira corrente, você vai alongar bem o fio, cortar e fazer esse acabamento com agulha de tapeceiro ou com agulha de costura, também dá certo. Olha, eu vou colocar o fio na agulha
E vou pular essa corrente que eu fiz para dar altura do primeiro ponto baixo, vou no próximo ponto, pegando de trás para frente os dois fios que ficam no alto desse ponto baixo, vou passar todo o fio, passar agora na última corrente e em seguida na corrente que está formando o primeiro ponto baixo e saindo com o fio no avesso da peça. Desse jeito, olha. Assim fica exatamente igual todas as outras alças. Aqui eu vou seguir costurando esse fio até encontrar com essa ponta que eu deixei sobrando aqui no início do trabalho, desse jeito, olha, no avesso da peça. E amarrar bem essas duas pontas de fio e depois cortar a sobra. O primeiro e o segundo nó eu não apertei muito para não ficar repuxando, o terceiro nó eu posso apertar um pouco mais e cortar as sobras. Ficou assim. Vou mostrar aqui para você como ficaram todas as sequências de ponto baixo que eu tenho aqui, né? Olha, então, na largura do tapete eu tenho sequência com 3 pontos baixos, todas as alças com 3 correntes pulando 3 pontos, tá? Vou falar só a sequência de ponto baixo. 3, 3, 3 pontos baixos em cada uma dessas 3 sequências. Depois, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sequências com 4 pontos baixos. E outras 3 sequências com 3 pontos baixos. No comprimento eu fiz a primeira e a segunda sequência com 3 pontos baixos, a terceira sequência eu fiz com 4 pontos. Depois eu fiz outras 8 sequências, todas elas com 3 pontos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sequências com 3 pontos baixos e aí a próxima eu fiz com 4 pontos. Depois eu segui fazendo as próximas sequências com 3 pontos também. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sequências novamente com 3 pontos. Fiz mais uma sequência com 4 pontos baixos. Fiz outras 3 sequências com ponto baixo, chegando então no canto novamente. As outras duas laterais são exatamente iguais, né? Ou seja, largura e comprimento, repete sempre do mesmo jeito. Então fiz aqui também, olha, 3 sequências com 3 pontos baixos e depois 6 sequências com 4 pontos. E as outras duas aqui só com 3 pontos baixos também. No comprimento eu repeti do mesmo jeito, tá? Então por isso dá certo. Se você fez exatamente igual, é só seguir para a próxima etapa que dá certo também. Na próxima etapa eu vou trabalhar com esse fio Barroco Max Color número 6, com a mesma tonalidade de azul que eu utilizei aqui na primeira fase dos quadradinhos. Contando aqui, olha, com a alça do canto, vou voltar na quinta alça. 1, 2, 3, 4, na quinta alça, tá? Então, vou posicionar aqui o fio no dedo, deixando uma sobra suficiente para eu fazer o acabamento no final, desse jeito. E vou introduzir a agulha na corrente do meio das 3 que eu tenho aqui formando essa alça e vou buscar o fio formando uma laçada. Em seguida, olha, com a laçada na agulha, pegando dentro da alça, vou pegar o fio que vem do novelo, tenho 2 laçadas, faço um ponto baixo. E depois 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, mais uma para ficar sobrando. Se você tem costume de fazer o seu ponto alto mais alongado, é só fazer 3 correntes aqui no início, porque é importante que no final fique sobrando uma corrente de espaço. Se você quiser também pode começar amarrando esse fio, fazendo as correntes para dar a altura do ponto alto, mais uma corrente para sobrar de espaço. Eu até expliquei isso na hora de fazer os quadradinhos, né? Vou laçar o fio na agulha, vou na próxima alça e aqui eu vou trabalhar um leque com 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntes de espaço e novamente 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2. Ficou assim. Vou fazer uma corrente de espaço, vou para a próxima alça e faço novamente leque com 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntes de espaço e mais 2 pontos altos no mesmo lugar para completar esse leque. Todos os leques entre um canto e outro são exatamente iguais, com 2 pontos altos, 2 correntes, novamente 2 pontos altos e sempre com uma corrente de espaço entre um leque e outro. Os leques do canto são um pouquinho diferentes, mas é bem fácil também. Olha, eu vou seguir aqui para a próxima alça que ainda não é do canto, então aqui eu faço o leque com 2 pontos altos, 2 correntes, novamente 2 pontos altos. 1, 2. Vou fazer uma corrente de espaço. Agora, na alça do canto, eu vou fazer o leque com 3 pontos altos, olha. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes de espaço e novamente 3 pontos altos aqui no mesmo lugar para completar esse leque do canto. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, vou para a próxima alça, como não é leque no canto, né, então faço somente 2 pontos altos, 1,
2, duas correntes de espaço e novamente 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, uma corrente de espaço e vou seguir repetindo assim. Então, sempre que chegar no canto, o leque com 3 pontos altos, duas correntes, 3 pontos altos. Todos os outros só com 2 pontos altos, duas correntes e novamente 2 pontos altos. Só seguir repetindo aí por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo os leques em todas as alças. Olha, eu vou fazer aqui uma corrente de espaço após esse leque. E eu tenho logo à frente a alça que eu fiz o início dessa volta, né? Eu preciso completar o leque também nessa alça. Então, eu vou fazer 2 pontos altos nesse mesmo espaço. 1, 2 pontos altos, duas correntes de espaço. Vou laçar o fio na agulha, fazer mais um ponto alto aqui no mesmo lugar. E vou finalizar com ponto baixíssimo na corrente que eu fiz logo após o ponto baixo. Assim fica sobrando uma corrente de espaço também. E ao finalizar com ponto baixíssimo, esse leque fica exatamente igual a todos os outros. Para começar a próxima volta, eu vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Duas para dar a altura do primeiro ponto alto e duas para ficar sobrando de espaço no final. Então, se você tem costume de fazer o ponto alto com 3 correntes, então faça 5 correntes aqui no início para que fiquem sobrando 2 no final, tá? Após as 4 correntes, vou prender com ponto baixo no próximo leque. 2 correntes de espaço, vou laçar o fio na agulha, vou para o próximo leque. No próximo, eu vou fazer ponto alto nos 2 primeiros pontos desse leque, olha, ponto alto em cima dos pontos altos, 1. Vou no próximo e faço um ponto alto também. No espaço de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Vou fazer 2 correntes de espaço. Aqui, ainda no mesmo espaço de 2 correntes, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. E vou fazer ponto alto nos outros 2 pontos que ficaram sobrando aqui desse leque. 1, no próximo também, um ponto alto. Ficou assim. Vou fazer 2 correntes de espaço e vou prender com ponto baixo no próximo leque. Novamente, 2 correntes de espaço. Vou para o próximo leque, que é o leque do canto. Aqui é um pouquinho diferente, tá? Eu comecei na quinta alça aqui, justamente para que esse leque do canto seja feito exatamente assim, olha, e não prendendo com ponto baixo, tá? Então, tenho aqui, olha, 3 pontos altos nessa primeira fase do leque. No primeiro ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, mais um ponto alto no mesmo lugar. Nos outros 2 pontos, eu faço só um ponto alto em cima de cada um deles. Olha. Um ponto alto nesse próximo ponto e no próximo também. No espaço de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Vou fazer 3 correntes de espaço, 2, 3 correntes, e vou fazer mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo canto, no mesmo espaço de 2 correntes. Faço mais 2 pontos altos. 1, 2. Dos próximos 3 pontos que sobraram, vou fazer ponto alto em cima dos 2 primeiros, só um ponto alto em cima de cada um deles. No último ponto, eu faço 2 pontos altos para que fique exatamente igual o que eu fiz no início desse leque. Ficou assim, olha, 2 pontos altos no primeiro, um ponto em cima de cada um, 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. 3 correntes de espaço, 2 pontos altos no espaço de 2 correntes, um ponto em cima de cada um dos pontos altos e 2 pontos altos em cima do último ponto. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou para o próximo leque e prendo com ponto baixo. 2 correntes de espaço. Agora, no próximo leque, eu vou fazer exatamente igual ao que eu fiz nesse aqui. Olha, só o leque do canto, que é assim diferente, você vai repetir em todos os leques do canto, tá? Nesse próximo aqui, olha, eu vou fazer ponto alto em cima dos 2 pontos altos, não tem aumento de pontos, né? Então faço somente um ponto alto em cima de cada ponto. No espaço de 2 correntes eu faço 2 pontos altos, 1, 2, somente 2 correntes de espaço, vou laçar o fio na agulha, aqui no mesmo lugar eu faço novamente 2 pontos altos. Nos outros 2 pontos que sobraram eu faço ponto alto em cima de cada um deles, 1,
2, vou fazer 2 correntes de espaço, prender com ponto baixo no próximo leque, 2 correntes de espaço e vou seguir repetindo os leques desse jeito até chegar no próximo canto. Quando chegar no próximo canto, eu repito esse leque exatamente igual eu fiz nesse canto aqui. Eu vou seguir repetindo assim por toda a volta e na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta e eu preciso completar esse leque que eu fiz o início, olha, com essa alça de 4 correntes. Nessa lateral do leque eu vou fazer ponto alto em cima dos 2 pontos. Então faço ponto alto em cima do primeiro ponto alto e do segundo também. Essa parte aqui não muda nada. No espaço de 2 correntes eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Vou fazer 2 correntes de espaço e faço novamente 2 pontos altos no mesmo lugar, ou seja, no mesmo espaço de 2 correntes. 1, 2. Nos pontos altos da frente, preciso fazer ponto alto no próximo ponto, porque no segundo ponto aqui dessa lateral eu comecei fazendo a alça com 4 correntes. E eu vou finalizar com ponto baixíssimo na direção da segunda corrente e assim ficam sobrando 2 de espaço. Deixo essa laçada aqui bem ajustada na agulha para que esse ponto fique bem próximo dos que eu já fiz. E assim, olha, eu finalizo com ponto baixíssimo e assim a lateral desse leque fica exatamente igual à outra, né? E sobraram 2 pontos de espaço, desse jeito. Para começar a próxima volta, eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3 correntes. 2 para dar a altura do ponto alto, 1 corrente para ficar sobrando de espaço. Se você tem costume de fazer o seu ponto com 3 correntes, inicia com 4 para que fique sobrando 1 corrente no final. Vou laçar o fio na agulha e vou para o próximo leque. Não vou fazer nada na direção desse ponto baixo. Então, no próximo leque, eu vou fazer ponto alto em cima de todos os pontos aqui da lateral do leque. Um ponto alto em cima de cada um desses pontos. 2, 3, 4 pontos altos, um em cima de cada um dos pontos. No espaço de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço e vou voltar aqui no mesmo lugar, dentro do leque, e vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. E vou seguir fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos. 1, 2, 3, 4. Ficou assim, olha. Para passar para o próximo leque, eu vou fazer uma corrente de espaço e como o leque da frente já é o leque do canto, eu vou começar fazendo 2 pontos altos na direção do primeiro ponto. 1, no mesmo lugar, faço mais um ponto alto. E vou seguir fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos normalmente, tá? Não faço 2 nos próximos não, só no primeiro. Nos outros, olha, eu faço somente um ponto alto em cima de cada um deles. No espaço de 3 correntes, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. E desta vez eu vou fazer só 2 correntes de espaço, tá? Nesse canto. Ou seja, em todos os leques eu faço somente 2 correntes nessa volta. Vou fazer 1, 2 correntes de espaço, volto no mesmo lugar e faço 3 pontos altos novamente. 1, 2, 3 pontos altos. E vou seguir fazendo ponto alto até o penúltimo ponto de base, tá? Só um ponto alto em cima de cada um dos pontos, até chegar ao penúltimo ponto de base. Quando chegar no último, eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. Veja que eu fiz somente um ponto alto em cima de cada um dos pontos até o penúltimo. No último ponto eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Fiz um ponto alto, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto. Ficou assim. Vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, vou para o próximo leque. Nos leques que estão entre os cantos, eu vou fazer somente ponto alto em cima de ponto alto. Aqui eu não faço aumento de pontos, né? Só no leque do canto. Nesses outros aqui eu faço somente um ponto em cima de cada um dos 4 pontos que nós temos na lateral. Dentro do leque eu faço 2 pontos altos, não faço 3. 3 pontos eu faço só no leque do canto. 2 correntes de espaço
volto no mesmo lugar e faço mais 2 pontos altos, 1, 2, e sigo fazendo ponto alto nos outros 4 pontos altos que eu tenho na lateral desse leque. Eu já fiz o primeiro, 2, 3, 4. Com os 2 pontos que eu fiz dentro do leque, temos então um total de 6 pontos nessa lateral. Vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, vou direto para o próximo leque, sempre pulando então o ponto baixo. E vou seguir repetindo assim por toda a volta. No canto também repete sempre do mesmo jeito, tá? O aumento de pontos no primeiro ponto alto, depois segue fazendo ponto alto, dentro do leque faça 3 pontos altos e somente 2 correntes de espaço. Repete do mesmo jeito na próxima lateral. E então eu vou seguir repetindo assim. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, eu estou fazendo os pontos altos no último leque. Eu comecei essa volta fazendo 3 correntes, 2 para dar a altura do primeiro ponto alto, uma corrente para ficar sobrando de espaço. Então, olha, eu vou finalizar na segunda corrente para que fique sobrando uma de espaço, exatamente igual aos espaços que eu tenho entre um leque e outro. Ficou assim, então, o último leque exatamente igual a todos os outros. Para começar a próxima volta, após finalizar com ponto baixíssimo, vou fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo e vou trabalhar somente em cima dos pontos altos. Vou pular a corrente de espaço que eu tenho aqui entre um leque e outro. Então, em cima dos pontos altos, eu vou fazer ponto baixo, em cima de todos eles. Ponto baixo em cima do primeiro, do segundo, e vou seguir assim até chegar no próximo espaço de 2 correntes. Ficou assim. No espaço de 2 correntes, eu vou fazer um ponto baixo e vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vou voltar aqui no mesmo espaço de 2 correntes e vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou fazer uma alça com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Volto no mesmo espaço de 2 correntes e prendo com ponto baixo novamente. E agora, novamente, alça com 3 correntes. 1, 2, 3, volto no mesmo lugar, no espaço de 2 correntes, e faço ponto baixo. Ficou assim, olha, esse detalhe parecendo uma folha na ponta do leque. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos altos, tá? Não pode pular nenhum. O primeiro aqui fica um pouco mais imprensado, mas para que ele fique exatamente igual, não pode pular nenhum ponto. É só seguir fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos altos. Chegando no espaço de uma corrente, eu não faço nada nesse espaço. Vou direto para o próximo ponto alto e começo a fazer ponto baixo novamente até chegar no próximo espaço de 2 correntes que fica dentro do leque. E aí, no espaço de 2 correntes, eu vou repetir essa folha, olha, na ponta do leque, tá? Para que fique desse jeito. Eu vou fazer exatamente igual em todos os leques, inclusive no leque do canto, faço do mesmo jeito. Se você quiser essa folha, digamos assim, né, um pouquinho maior, você pode aumentar a quantidade de correntes que tem nessas alças, né? Eu fiz uma alça com 3 correntes, depois uma alça com 5 e depois alça com 3 novamente, né, para formar a folha. Você pode fazer então alça com 5, com 7 e depois com 5 novamente, que essa folha fica maior, tá? Mas aí vai do gosto de cada um. Aqui, olha, no espaço de 2 correntes eu vou repetir essa folha, eu vou prender com ponto baixo e vou fazer 3 correntes. É aqui que eu digo que se você quiser pode substituir por 5 correntes e prende com ponto baixo. Depois de prender com ponto baixo, vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, para que essa fique maior, se você fizer essa com 5, faça essa com 7. E prenda com ponto baixo. Novamente, alça com 3 correntes e prendo com ponto baixo novamente no mesmo lugar. Veja que o primeiro ponto alto aqui, olha, ele vai ficar imprensado, né, com esses pontos que foram feitos no espaço de 2 correntes. Então, sempre que terminar de fazer a folha, não esqueça, o primeiro ponto alto está mais imprensado aqui, mas não pode pular para que não fique torto aí o seu trabalho. Eu vou seguir fazendo agora os pontos baixos em cima de todos os pontos altos e quando chegar aqui no espaço de uma corrente, olha, chegando no espaço de uma corrente, eu vou pular o espaço de uma corrente, isso em todos os espaços entre um leque e outro eu faço do mesmo jeito, tá? E a folha na ponta de cada um dos leques e vou seguir fazendo assim por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta eu mostro para você como fazer também.
Já estou completando a volta aqui, olha, eu comecei a volta fazendo uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo, né? Então, logo à frente eu tenho esta corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto. Se você não tem agulha de tapeceira, é só fazer ponto baixíssimo, alongar bem esse fio, passar ele para a parte de trás, amarrar bem e cortar a sobra. Mas o acabamento com agulha de tapeceira ou agulha de costura fica ainda mais discreto, então aqui, olha, após o último ponto baixo, antes da corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto, eu vou alongar bem esse fio, vou até deixar uma sobra um pouco maior, vou cortar e vou fazer essa finalização com agulha de tapeceiro. Vou colocar o fio na agulha, pular a corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto, vou no próximo ponto, que é o que foi feito já no leque seguinte. Vou introduzir a agulha de trás para frente pegando os dois fios, vou deixar bem ajustado, vou passar em cima do último ponto baixo e depois passo na corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto, saindo com a agulha na parte de trás do tapete. Quando eu ajustar bem esse ponto, olha, eu vejo que ele fica exatamente igual todos os outros, ou seja, se eu olhar aqui entre um leque e outro, eu não vejo aqui a diferença na hora de iniciar ou finalizar essa volta, tá? Com o fio já no avesso da peça, eu vou só costurar ele até encontrar a outra ponta de fio que eu deixei aqui, olha, no início desse bico de acabamento que eu fiz com o azul mais escuro. Então eu vou seguir costurando esse fio de forma que ele não apareça lá na frente, mas como estou trabalhando com a mesma cor de fio, então não aparece muito fácil não, tá? Olha, só seguir costurando que ele não aparece com tanta facilidade. Não aperta muito essa costura aqui para não ficar repuxando os pontos. Vou seguir costurando desse jeito, até chegar aqui onde eu tenho a ponta de fio inicial. Agora eu vou tirar da agulha, aqui eu posso amarrar bem as duas pontas de fio e depois cortar a sobra. O primeiro nó não aperta muito, os outros você pode apertar um pouco mais. Cortei as pontas de fio e já tem então meu tapete pronto. Eu espero que você faça o seu e fique feliz com o resultado. Se você fizer, compartilhe nas redes sociais, mas se encontrar alguma dificuldade aí durante a confecção, é só deixar um comentário que eu ajudo você. Aliás, comentários, curtidas aqui no vídeo ajuda bastante o desempenho e o crescimento do canal, então agradeço aí de coração e aguardo você no próximo vídeo. Um forte abraço!